Eu quero pegar aqui um texto. Pegue suas Bíblias em 1 de Pedro 3,15, por favor. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão, temor, todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O texto aqui é muito explícito, é para toda a igreja. Nós devemos estar preparados para responder com mansidão a todo aquele que pedir a razão da nossa fé. Então nós temos que nos preparar para isso. Essa missão é de toda a igreja, de levar o evangelho a toda criatura. E neste aspecto, entende-se pelo que Pedro está dizendo, a importância de um preparo. Nós estamos falando de evangelismo de seitas hoje, mas de certa maneira, todo evangelismo é de seitas. Como assim, pastor? Claro, o Brasil tem 93% de pessoas que se declaram cristãos, 7% que se declaram não religiosos. E vamos deixar aí 1% para as outras facções. Mas o fato é que quando você vai pregar o Evangelho, quando você sai para proclamá-lo, você está diante de pessoas que têm uma fé. Ou é católico, ou é espírita, ou é mórmon, ou é adventista, ou é jeovista, ou testemunha de Jeová, ou é macumbeiro, alguma coisa ele é. E aí se faz necessário, no processo de evangelização, do conhecimento do que está se crendo aí fora, para que a linguagem possa ser adequada na pregação do Evangelho. Eu sempre conto essa história, eu imagino que você devo ter contado aqui, mas repito. Uma vez um cunhado meu, e cunhado já é difícil, né? Cunhado, e ainda vendedor, foi me visitar. Ele foi me vender um filtro d'água. Já contei essa história, acho que eu contei aqui uma vez, mas vou contar para quem não ouviu. E essa história tem muito a ver com o evangelismo de seitas. E meu cunhado chegou e falou assim: ô João, vim te trazer aqui uma coisa interessante. Quer comprar um filtro d'água? Olha, é muito bom. Era de uma determinada marca, vou chamar de H, marca H. Quer comprar a marca H, que é um filtro bom, estou vendendo, sou vendedor. E eu falei: olha, Wagner, muito obrigado, eu não quero. Dispenso, não tenho dinheiro para gastar com isso agora, acho isso desnecessário, então eu não quero. Ele falou: tá bom. Você pode me dar um copo d'água para eu ir embora? Eu falei: claro, mais do que depressa. Fui lá, peguei um copinho desse de água, geladinha, pus para ele, pensei comigo, ele vai tomar a água dele gelada e, como diz a irmã Roberta Miranda, vai com Deus. E aí, fiz esse processo, pus a água para ele, servi-lo bem direitinho, e aí ele pegou a água, pôs na frente dele, botou a mão na pastinha que ele tinha e pingou 3 gotinhas amarelinhas de um produto que ele carregava na pasta. Imediatamente a minha água ficou turva. E ele disse: meu Deus, tua água é contaminada, tua água dá pedra no rim, tua água tem cloriformes fecais, tua água causa câncer no estômago, tua água causa problema no esôfago, tua água é isso, tua água é aquilo. Eu falei: meu Deus do céu, quanto custa o filtro? Imediatamente me interessei pelo filtro, porque ele estava dizendo umas coisas da minha água que eu não sabia. E aí ele falou para mim na época, né, o filtro custa R$450. Falei: não, eu não vou comprar essa marca H, não. Eu vou comprar a marca C na Casa Bahia, que essa marca C está em 10 vezes de 25, ou seja, custa mais barato e ainda pago em 10 vezes lá na Casa Bahia. Ele olhou para mim e falou assim: ah, marca C, né? Essa aqui? Falei: é, esse filtro aí. Ele falou: não presta, não é bom, esse aqui não é legal. Falei: por quê? Porque é o seguinte, a pedra dele é fraca, isso aqui não é legal, as junções dele na torneira não fica bom, ele não tem resistência, não filtra todas as águas, o filtro dele dura 3 meses, você tem que pagar a primeira troca, no final do ano, o filtro deles, da Casa Bahia, vai sair mais caro que o meu, que custa 450, que a pedra dura 1 ano, a primeira troca é de graça. Então, resumindo,
O que aconteceu? Comprei o filtro. E hoje eu sou uma pessoa que na minha casa não se bebe água sem ser filtrada, de tão que ele me traumatizou. Ele me deixou tão traumatizado que a água lá em casa só filtrada, tá certo? E não tem jeito, cada torneira tem um filtro lá, né? Só falta botar aquele filtro lá fora no relógio. Então é assim que eu vivo hoje, do susto que o meu cunhado me deu. O que isso tem a ver com evangelização e com evangelização de seitas? É muito importante você entender, primeiro, o que o meu cunhado fez comigo? Eu entendia que eu precisava de um filtro? Sim ou não? Não! Eu achei que a minha água estava boa ou não achei? Estava ótima. As pessoas acham que precisam de Deus? Geralmente não. Ou geralmente acham que o que elas estão servindo é adequado. O que elas estão fazendo já está bom para Deus. Aí você vai com a Bíblia, abre a Bíblia, mostra que todos pecaram estão o quê? E o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte e todos estão mortos, você tem que mostrar para ele que ele precisa de Cristo para ter vida. Ou seja, o que o meu cunhado fez comigo? Ele mostrou para mim a necessidade que eu tinha de um filtro. Nós precisamos mostrar para a sociedade que elas estão em pecado, que elas estão contaminadas, as pessoas, e que elas precisam de um Salvador. E esse Salvador é Cristo. Mas há o problema que alguns acham que tem Cristo. É aí que mora o problema. Quando eu falei da marca C para ele e falei dessa marca concorrente, da marca H, o que aconteceu? Eu estava achando que aquela marca ia resolver o meu problema. Você pergunta para o católico, você acredita em Jesus? O que ele responde? Nossa Senhora, eu adoro Jesus. Não é assim? O católico não fala isso? Você pergunta para o espírita, ô espírita, você sabia que Jesus ama você e que ele deu a vida por você? Claro, Jesus foi o grande mestre, o grande Maitreya, o grande Buda iluminado que veio trazer luz para a minha vida, etc. e tal. Então, um esotérico, um espírita vai dizer que crê em Jesus. O muçulmano vai dizer para você que, olha, que ele crê que Jesus foi um grande profeta, que nasceu numa virgem, que veio, foi assunto aos céus e vai voltar. Aí você fala, nossa, o muçulmano é evangélico. Mas aí quando você começa a analisar, você descobre que o católico adora Jesus como adora Maria. E adora outras coisas. Você vai descobrir que o espírita não crê na obra redentora de Cristo na cruz, mas sim que tem que reencarnar para poder se salvar. Você vai descobrir que o muçulmano não crê que Jesus é Deus encarnado, a segunda pessoa da divindade, não crê que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, não crê que Jesus vai voltar para buscar a igreja, mas sim vai voltar para dizer para os cristãos que a verdade é o que Maomé ensinou. Então, quando a gente começa a estudar os fatos, começa a ver toda a questão, nós observamos que as pessoas têm religião, mas ter religião não significa ter Jesus. Aliás, até ter Jesus não significa que ela está tendo Jesus bíblico. 2 Coríntios 11:4 fala que há outros tipos de Jesus, outras manifestações de Cristo aí fora. E Paulo fala que nós devemos tomar cuidado com essas falsas manifestações de Cristo aí no mundo fora. Por quê? Porque o mundo está deturpando a Cristo. E aí a necessidade de nós entendermos a problemática e fazermos o processo de evangelização. Pastor, mas e o conhecimento? Porque veja, o meu cunhado, ele conhecia o produto que ele vendia? Sim ou não? Ele sabia que era importante? Sabia que fazia efeito? Então ele conhecia o que ele pregava, o que ele acreditava. Mas quando eu falei do concorrente, ele conhecia o concorrente? Também. Então aqui nós temos dois problemas. Primeiro, a importância de conhecer o Cristo que você serve. Muitos crentes estão na igreja, mas não conhecem o próprio Cristo que ele serve.
Não manuseia bem a Bíblia, como Paulo falou para Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha, seja um cara que manuseie bem a Bíblia, para não ter vergonha, para ser um obreiro aprovado. Tem que manusear bem a palavra. Então, geralmente, hoje nós temos problemas com essa questão, não só de achar um versículo bíblico, mas de lê-lo, de entendê-lo, de compreendê-lo. Uma vez eu estava numa igreja, e algumas igrejas, nós batistas não temos muito isso. Mas, por exemplo, a Assembleia de Deus, por exemplo, tem um lugar só para os obreiros sentarem. Então lá sentam pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, sentam naquele banco. E aí o pastor estava pregando e falou, Sofonias. Tal, fui lá, abri e tal. Aí eu olhei para trás, o obreiro estava em Salmos. Eu falei, colega, é Sofonias. E ele... Aí começou a ler, eu olhei para trás... Falei, é Sofonias. Ele falou, eu sei, eu não achei. Então, assim, ele não achou Sofonias, foi Salmos mesmo, né? Porque Sofonias ele não achou. Então, o que acontece? O que acontece? A prática da leitura da palavra, a prática do conhecimento bíblico não é exercido. Por exemplo, as duas reuniões mais importantes da igreja que os crentes não vão. Quais são? Culto de oração e escola bíblica dominical. Isso já mostra o problema que a igreja brasileira tem. Porque a escola bíblica dominical é a melhor escola que existe. E o culto de oração é onde nós nos fortalecemos, aprendemos a orar. Muita gente vindo no culto de oração começou a pegar gosto pela oração e aí já ora de madrugada, vai em vigília e etc e tal. Mas nós não frequentamos esses cultos. E aí nós temos um problema, porque na hora de refutar um membro de seita, eu não conheço nem o necessário e essencial para a minha fé. Então é muito importante que nós adquiramos conhecimento. E aí eu dei um cartão para vocês aí, vocês podem depois acessar o site do CACP, vocês podem adquirir conhecimento sobre o mundo sectário. E aí você vai dizer, pastor, mas eu vou decorar tudo? Tudo você não vai decorar porque nem eu consegui. Né? Segundo alguns dizem, tem 1000 religiões e 10.000 seitas no mundo. Não dá para a gente decorar, correto? Não dá para comportar tudo isso no HD. Agora, o que é que eu tenho ao redor da minha casa? Tem católico? Tem. Sabia que o Brasil é o maior país católico do mundo? Tem espírita? Tem. Sabiam que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Mais do que na França, o kardecismo é muito maior aqui, tem mais de 3 milhões de adeptos. Bom, não dá para eu conhecer todas as milhares de seitas e religiões, mas dá para eu conhecer um pouco de catolicismo, um pouco de espiritismo, um pouco de mormonismo, um pouco de adventismo e um pouco de testemunha de Jeová. Inclusive, está aqui o material, alguns livros que vocês podem adquirir para vocês conhecerem. Ah, pastor, não tenho recursos financeiros. O site do CACP está promovendo para você todo esse conhecimento. É só você entrar lá, imprimir os estudos, ler o estudo, se preparar. Eu estou falando isso, irmão, porque antes de você sair para o campo da evangelização sectária, você tem que conhecer a sua fé e aí sim começar a estudar um pouco da fé concorrente à verdade, ou seja, essas fé que tem por aí, alguém pensou que ia falar fezes, né? Mas essas fés que tem por aí, que não ficaria longe disso, né? Essas fés que tem por aí, que estão contaminando a verdade. Então, nós precisaríamos conhecer a nossa fé e também ter conhecimento do que creem os sectários, para que nós possamos chegar neles. Eu vou mostrar algumas coisas os métodos que nós usamos. Aqui é um kit que um irmão amigo nosso usa, é um senhor de idade, inclusive. Olha, na frente, olha que bonito, Minha Nossa Senhora, olha que bonito. E atrás o Papa abençoando as pessoas.
Ele sai entregando isso em romaria, na porta de quermesse, na igreja católica. Qual é o católico que não vai pegar isso aqui? Ele pega ou não pega? Pega. Olha que coisa bem feita. Só que quando ele vai abrir aqui e vai ver, tem todos os versículos bíblicos condenando a idolatria. É ou não é uma boa ideia? Fala a verdade. E sabe quantos anos tem o homem que faz isso? Tem 80 anos. Tem 80 anos. É um espanhol que mora lá em Santos e ele faz esse material, ele mesmo que produz, põe no saquinho e sai. Ele chega na igreja católica, aquele monte de gente rezando missa, ele vai nos carros e coloca, fica na porta da igreja, o pessoal pega. Ninguém, né? Porque só em casa, quando ele abrir para ver, é que ele vai ler. E esse homem de 80 anos tem ganhado um monte de pessoas para Jesus Cristo, para a verdade do Evangelho libertadora, usando um material simples como esse. Impressionante. Uma outra coisa que nós fizemos, isso fomos nós que fizemos, eu acho que dá para dar um para cada um. Alguém pode me ajudar aqui, pastor Molina? Olha, é um folheto para evangelizar a Testemunha de Jeová. Pega aí para você um folheto. O pastor Molina vai te entregar. Olha aí. Contradições que perturbam as TJs, Testemunhas de Jeová. Isso aqui nós já usamos esse método. Você tira xerox, se você quiser. Sabe esse telefone que você tem aí? Eu posso te mandar esse material tudo em PDF para você imprimir. Só me chamar no Zap, tá? Que eu mando para você. Se você quiser receber estudos diários de PDFs apologéticos, você me cadastra no teu celular e manda para mim o teu número, que eu mando todo dia para você um estudo bíblico ou material para você evangelizar. O que nós fizemos? Nós fomos ajudar uma igreja lá em Vila Velha, no Espírito Santo. A igreja estava situada entre 3 salões do reino. Tinha muita testemunha de Jeová naquele bairro. Muita testemunha de Jeová. O pastor falou, pastor João Flávio, eu estou sitiado. 4 quarteirões para frente tem um salão. 5 quarteirões de um lado e 7 quarteirões do outro, tem outros 2 salões. O que eu faço? Falei, estou indo para aí. Aí fizemos esse folheto e primeiro demos o curso para a igreja, orientando sobre as heresias das testemunhas de Jeová. Depois panfletamos tudo ao redor de cada salão do reino. Irmãos, e botamos o endereço da igreja. Esse aqui não está o endereço da igreja, mas aqui nesse espaço livre, nós colocamos o endereço da igreja. E olha, Deus fez uma obra lá em Vila Velha, naquele lugar. Está entendendo? Porque a testemunha de Jeová costuma caçar, mas aquele dia foi o dia da caça. Fomos nós que saímos para a caça. Os irmãos todos animados, loucos para encontrar com uma testemunha de Jeová. E fomos para a rua. Sabe? Porque muitas vezes nós resolvemos o problema com a testemunha de Jeová de jeito errado. Teve um irmão que chegou em mim e falou assim, pastor, na minha casa a testemunha de Jeová não leva mais nada lá. Comigo lá está resolvido. Pensei, nossa, o irmão deve ter dado um curso teológico para a TJ, né? Falei, e aí, você está estudando para refutá-las? Falou, não, comprei um pitbull desse tamanho, maravilhoso, espetacular o cachorro. Quer dizer, não se resolve o problema soltando o pitbull em cima da TJ. Mas eu fico pensando se em cada casa que ele passasse, ele ouvisse uma verdade. O que Deus ia fazer na vida da TJ. Uma verdade simples. Porque o que liberta muitas vezes é uma verdade muito simples. Eu vou falar já nos PowerPoints da mensagem. Mas, por exemplo, o meu amigo Edson Reis é um ex-ancião que hoje é pastor evangélico. Ele foi 17 anos ancião das Testemunhas de Jeová. Sabe por que ele se converteu? Por causa do sangue. Porque a TJ proíbe transfusão de sangue, mas não proíbe, por exemplo, transplante de órgãos. Como é que você recebe um órgão sem receber porção do sangue? Outra coisa, a TJ proíbe transfusão de sangue, mas não proíbe as mães de amamentarem seus filhos.
E no leite tem o quê? O sangue da mãe. Não tem como não amamentar sem dar o seu leite, etc. Então foram essas questões, e os TJs também aceitam algumas porções do sangue, porque o sangue, quando você doa, ele é dividido em 4 substâncias. Eles trabalham o sangue para 4 utilizações. Aí a grande questão é, qual é o princípio para isso? Sem contar que lá em Levítico, capítulo 11, se não me engano, quando fala do sangue, está falando de sangue de gente? Está falando de sangue de animais. Então, tudo isso é levado em consideração, salvou a vida desse irmão, que hoje é um pastor evangélico. Então, às vezes, são coisas simples, que salvam a vida das pessoas. Dá um clique. Então, está aí esse folheto. Uma outra coisa que nós fizemos também, ó, esse aqui são mais 2 folhetos. Esse vermelhinho aqui, o Dia do Dragão, é um folheto para evangelizar adventistas. O pastor Natanael Rinaldi que fez. E esse azulzinho, o fim da religião falsa está próxima, é um folheto que nós fizemos, fomos no congresso das TJs, evangelizar TJs. Por que eu estou mostrando isso? É que o evangelismo de seita, ele tem que ser específico, em locais específicos e para pessoas específicas. E tem que ter um treinamento, tá bom? Agora, a grande sacada da evangelização com TJ que nós fizemos, e eu recebi o elogio até do pastor Ezequiel Soares, que é o maior especialista em testemunhas de Jeová no Brasil, foi essa revista aqui. A TJ, para quem não sabe, ela é orientada a não ler outras literaturas evangélicas. Então, a TJ não lê obras evangélicas de outras, ou obras teológicas de outras religiões. E eles têm 2 revistas, a Sentinela e a Despertai. E aí eu fiz a Vigiai. Essa revista aqui é clone da revista deles. E nós distribuímos para o Brasil afora 20 mil revistas dessas. 20 mil. Que eu soube, porque ela pode ainda estar ganhando os frutos, já faz alguns anos, 4 ex-TJ se converteram, lendo essa revista, que é um material específico para evangelizar TJ. Tá? Aí depois nós pegamos gosto, quando o Papa veio no Brasil, nós fizemos a Vigiai de Catolicismo, essa revistinha de catolicismo. Entregamos 12 mil dessa aqui. Inclusive em eventos que o Papa estava, foram entregues essas revistas. O católico vai jogar fora uma revista dessa? Tá bonito ou não tá? Papel crochê, colorida. Não é um material que dá gosto de pegar? Sim ou não? Então percebam que nós investimos na qualidade e na especificidade. Ou seja, é um material específico. Tem que haver esse detalhe, tem que ser específico. Tá bom? Então aqui só mostrando para vocês alguns materiais. Tudo bem? Deu para entender para que é importante estudar sobre seitas e algumas questões sobre métodos? Deu para entender, sim ou não? Então, ok. Vamos agora então para o PowerPoint. A primeira, por favor. Esse sou eu, com um kippá na cabeça, evangelizando numa instituição de judaizantes, cristãos, mas que creem na doutrina de Israel, de Judá, na fé judaizante. Então usam kippá, guarda sábado, não come tais comidas. E é engraçado porque esse dia aí foi lá em Campina Grande, na Paraíba, Dia da Consciência Cristã, que eles fazem lá o evento de evangelização, inclusive de seitas. E eu tinha acabado de sair de um grupo de hindus, que eu estava evangelizando os hindus. Aí cheguei nesse grupo aí para evangelizar esse pessoal. Então eu estou com um kippá na cabeça e um Bhagavad Gita na minha mão, olha lá. Um livro hindu, a Bíblia dos hindus na mão, Bhagavad Gita. Então eu estou lá evangelizando o cara sobre a questão da fé cristã. Esse é um pouco do nosso trabalho, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho dos perigos, sugestões, como evangelizá-los e vou encerrar aqui, ver se eu consigo especificar isso para vocês. Próxima, por favor, primeira. Os perigos.
aqui vai um alerta. Os seguidores das seitas, não raro, são mais envolvidos com as suas crenças do que os crentes em Cristo. Isso coloca-nos em uma desvantagem quando iniciamos uma conversa com alguns deles. É muito comum membros de igrejas evangélicas tornarem-se fervorosos seguidores de seitas, pois tentaram evangelizar um adepto de alguma seita e acabou sendo ele alcançado pela seita. Olha que coisa. Foi evangelizar o adepto de seita e ele acabou sendo evangelizado pela seita. Vou te dar uma estatística. De cada 10 testemunhas de Jeová, 6 são ex-evangélicos. 6. De cada 10 adventistas, 4 a 5 são ex-evangélicos. As seitas pseudo-cristãs, que são as 3 norte-americanas, Testemunhas de Jeová, Adventistas e Mormons, são as mais perigosas. Mais perigoso que espiritismo, que catolicismo. Por quê? Alguém arrisca dizer por quê? Por causa da semelhança. Você vai num culto, numa reunião do Salão do Reino, ou dos mormons, ou dos adventistas, você acha que é um culto evangélico. Há uma similaridade. Sabe? Parece, mas não é. Lembrou da propaganda do Denorex? Quem lembrou da propaganda do Denorex? Só os mais velhos. Isso mostra a nossa idade, pastor Molina. Vamos esconder isso. Abafa o caso. Mas o fato é, irmãos, que essa similaridade é problemática. E aí, no processo evangelizatório, é importante que haja conhecimento. Conhecimento. Quando você tem conhecimento, você pode evangelizar com tranquilidade. Se você não faz isso adequadamente, você pode acabar sendo engolido pelo peixe. No lugar de você pescar, você que é fisgado. Eu não sei quantos aqui já foram pescar, ou já viveram uma experiência de pescaria, né? Quando você pesca um peixe muito grande e você não tem o material adequado, geralmente a linha quebra. Mas duro é quando você está com o material adequado e não tem o jeito para tirar o peixe d'água. Não sabe aquele lance, soltar a carretilha, puxar a carretilha, soltar a carretilha, até cansar o peixe para tirar ele para fora. Tem uns irmãos, uns pescadores que vão pescar e já quer. E aí dá um tranco assim, ou quebra a linha, ou ele vai cair dentro do rio. Já viu isso acontecer? É espetacular isso. Né? Ou, uma vez eu fui pescar no rio, olha os cuidados. Isso tem a ver com o que nós estamos falando. Estou lá pescando, meus lambaris, peguei como é que chama aquilo? Um corvo? Como é que é? Covo? Como é que chama aquilo que põe peixe? Aquela redinha que você põe peixe? Não, tem um nome, esqueci o nome. Que pescador de meia tigela que eu sou. Hã? É tipo um borná, é uma tela de arame, que você põe o peixe dentro e põe na água. É uma tela de ráfia, é tipo um saco. Então você põe os peixes ali porque o peixe fica vivo para depois levar para casa. Né? Eu esqueci o nome. E eu estou lá pescando e vejo que o meu negócio estou pondo peixe ali e está vazio. Falei, deve ter um furo aqui. Mas não, quando eu levantei o negócio, tinha uma cobra lá dentro, assim, ó, comendo meus peixes. Ela fez um buraco na tela de nylon, ela cortou, e ela pegava os peixes. Eu estava pescando peixe para cobra. Está entendendo? Então, tem muito pastor fazendo como eu naquele dia, tirando o crente do mundo para seitas. Porque muitas vezes o pastor não gosta de falar de seita. Raramente acontece isso que o pastor Molina está fazendo. Tem pastor que fala assim, olha, não vamos citar nomes, isso é falta de ética.
Não vamos falar dos outros. Para brilhar a luz de Deus, não precisa apagar a lamparina das seitas. E as seitas estão nadando de braçada com esse negócio. Porque não está funcionando. Essa conversa aí não está funcionando. É mais ou menos assim. Imagine, senhores, que tem um remédio para dor de cabeça que está matando. O cara toma e em meia hora está morto. Aí a Anvisa vem a público assim. Nota, Anvisa avisa, um dos medicamentos para dor de cabeça mata em 30 minutos. Por questões éticas, a Anvisa não vai divulgar o nome do medicamento. É assim que acontece? Não, a Anvisa avisa, o medicamento Anador, lote 4.522, fabricado no ano de 2019, de janeiro a fevereiro, está matando. Precauções, procure um médico, tome muita água, etc. É assim que a Anvisa trabalha. Porque se aquele remédio é mortal, o aviso tem que ser claro e específico. As seitas estão matando, roubando e destruindo. E muitas vezes as igrejas não estão alertando suas ovelhas. Cuidado, é perigo, fique atento, heresia. E às vezes vocês vão dizer, pastor, o senhor está exagerando. Não é tão grave assim, só porque alguém virou testemunha de Jeová. Querido, eles separam famílias, separam casais. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar então que o Molina, a Dagmar e a Doris virem testemunha de Jeová. Deus me livre, hein? Virou testemunha de Jeová. Aí depois de um certo tempo a Doris fala, quer saber de uma coisa? Isso aqui é bobeira, eu não quero isso aqui não, eu vou voltar para a igreja. Segundo a organização, o Molina e a Dagmar têm que pôr a filha para fora de casa. Tem até um vídeo institucional da Sociedade Torre de Vigia pondo o filho para fora. Aqui em Brasília, aqui no Congresso Nacional, tem uma ONG que trabalha com alguns deputados para que os desassociados do Salão do Reino, das Testemunhas de Jeová, tenham o direito de ver os filhos de ver os pais. Eles não deixam vê-los. Não deixam, porque não pode conversar com o apóstata. Então, se o seu marido não quer ser mais testemunha de Jeová, você deve largar dele. Eu acabei de mostrar para o pastor Molino, uma senhora me ligando, eles são testemunhas de Jeová há 25 anos, e o marido dela é ancião, e ela quer sair do Salão do Reino. Eu mandei um material para ela, a mulher se converteu. E agora eu estou falando para ela fazer com muito cuidado a saída, porque se ela sai de qualquer jeito, o marido é orientado a deixá-la. E eles separam famílias. Então você acha que uma seita não desgraça a vida de uma família? Você está muito enganado. Você está muito enganado. As seitas estão matando, roubando e destruindo. Tem um canal, tem no YouTube também, mas tem um canal de TV. Eu não sei se é a Nacional, se é a History, que publica a matéria Religiões Perigosas, ou Seitas que Matam, é uma coisa assim. Lá fala muito da cientologia e das testemunhas de Jeová. Como que é? É do History. Eu acho que religiões perigosas ou seitas que matam. É uma coisa assim, tá? Mas é um documentário norte-americano de algumas religiões perigosas. E entre as religiões perigosas, aqui no Ocidente, né, sem contar o islamismo, está essa seita que está aí matando, roubando e destruindo. Então nós devemos estar muito atentos, devemos evangelizá-los, ok, mas antes nós devemos nos preparar. Ok? Se eu vou pescar sem o devido preparo, eu posso até colocar minha vida em risco. Porque numa fisgada lá em cima do barco, né, eu caio na água e não tenho colete, eu não sei nadar. Quantas pessoas já morreram numa simples pescaria? Até para pescar, você tem que ter lá uma orientação. Então, está aqui o material, está aí o site, está aí o pastor Molina, se prepara. A hora que a TJ chegar na tua casa, você fala, vamos trocar, eu tenho um folheto para você. Me dá a minha aí, me dá a tua aí que eu vou te dar uma minha. E dá para ele. Ou diga para ele assim, estava te esperando, rapaz.
ele vai ficar surpreso. Você estava me esperando? Estava te esperando. Porque, irmãos, o testemunho de Jeová é o único pecador que bate na porta da nossa casa. Os outros a gente tem que ir atrás, né? A TJ vem até nós. Olha que maravilha. E muitas vezes nós não temos preparo para evangelizá-los. Segunda questão, próxima, por favor. Tá aí, eu já falei de Pedro, próxima, por favor. Aí, eu só volto um pouquinho. Aí sou eu evangelizando duas TJs, lá em Vila Velha. Tá vendo essa imagem? Sou eu fazendo o evangelismo. Tá ok? Ah, pastor, mas eu discuti com uma TJ, batemos boca, não resolveu nada. Você não sabe. Você não sabe. Você joga semente já e aparece uma árvore na tua frente? É isso que acontece? Ah, você pega uma semente de jaca, joga na terra, pum! Tem uma jaqueira na tua frente? Não é assim que acontece? É só fechar um mágico. Eu me lembro que uma vez, porque onde eu moro, a minha casa é marcada, para não ser batida. O relatório da TJ é não bata nessa casa. Isso, algumas casas são. E a minha casa era proibida. E uma tal de Dona Esther, uma senhora muito elegante, simpática, cabelo preto. A gente percebia que era uma senhora de uns 65 anos, muito bem vestida, junto com a sua filha, provavelmente. Uma jovem de uns 18, 17 anos. Bateram na minha porta. E era um dia que eu tinha voltado de um seminário. Aqui, como eu vim em Brasília, eu viajei 12 horas no ônibus, eu não trago mais do que os meus livros. Mas lá em Rio Preto, na região, quando eu viajo com o meu carro, eu levo livros das seitas também. E eu tinha acabado de dar um seminário sobre TJ. O carro estava cheio de livros sobre TJs. E a Dona Esther bateu na minha porta. Ela falou assim: bom dia, cidadão. Eu estou aqui, embora a sua casa, no meu relatório, está dito para não ser importunada, mas Jeová Deus mandou bater na sua porta. O senhor conversa comigo? Falei, claro, e tenho certeza que foi Jeová Deus que mandou a senhora aqui. Aí ela ficou mais animada. Aí eu falei, mas antes de travarmos o nosso diálogo, podemos fazer um acordo? Ela, qual? A senhora fala 15 minutos, depois me deixa falar 15 minutos? Ela falou, perfeitamente. Aí começou a falar aquela coisa, que Jesus mandou ir de casa em casa, de dois em dois, vindicar o nome de Jeová, que o Jeová vai preparar um reino, que nós vamos morar na terra, aquela coisa toda. Eu ouvi atentamente. Terminou, eu falei, agora posso eu? Ah, claro. Fui no meu carro, irmãos, catei assim, era um dia de sol, um sábado, uma manhã de sol. Catei assim na calçada da minha casa, joguei aquele monte de livros de testemunho de Jeová. Falei, olha, vamos ver as contradições da sua organização? Eu posso lhe mostrar isso? Olha, aqui podia crer na cruz, hoje a cruz é pagão. Aqui podia doar sangue, aqui não pode mais. Olha, aqui não podia aplicar vacina, receber vacina, agora pode, aqui isso, aqui aquilo. E ela começou a olhar. Falei, como é que a senhora serve uma organização que é toda cheia de contradições? E eu quero lembrá-la que foi Jeová que mandou a senhora bater aqui na minha porta. Porque Jeová tem um plano na sua vida. Quando eu falei isso, irmãos, a mulher começou a chorar. Mas chorar copiosamente, de molhar toda a blusa. E aquelas contradições, porque a Testemunho de Jeová tem um monte, tem no site do CACP todos esses documentos, viu? Está tudo lá documentado. Quando ela viu todas essas contradições, todos esses documentos, aquilo impactou aquela mulher. E aquela mulher, dei para ela um monte de material, e aquela mulher saiu naquela manhã impactada. Quem sabe um dia eu vou encontrá-la no céu? Quem sabe um dia eu vou encontrá-la no céu? Então, o que eu quero que os irmãos entendam é que, às vezes, se dedicar um pouco mais, estudar a Bíblia, ter paixão pelas almas, tem a ver com isso. Alguém perguntou assim para mim, nossa, como o senhor odeia as religiões, né? É o contrário. Eu amo as religiões. Eu amo as seitas. Ou melhor, as pessoas envolvidas nelas. Deus me deu uma missão.
Eu sou pescador de pessoas envolvidas com seitas. E vou te falar uma coisa: o mar está sem de peixe e não tem pescadores. Porque para evangelizar adepto de seita, principalmente esses 3 que eu acabei de citar, há uma necessidade de que você estude a palavra, aprenda a palavra para poder pregar o evangelho. Ou seja, o campo é grande. E vou falar uma coisa assim que é catastrófica. A maior parte das igrejas acham que mórmon é missionário, que testemunha de Jeová está ajudando a apressar a volta de Jesus pregando o evangelho. Que adventista então nem se fala, é irmão, canta-se, até os cânticos dos adventistas estão nas igrejas. Rodrigo Silva é fã, é ídolo dos irmãos. Assembleia de Deus, tem irmãos da Assembleia de Deus aqui, né? Rodrigo Silva foi lá esses dias, numa Assembleia de Deus grande, acho que no Rio de Janeiro. Então nós estamos, irmãos, sabe, perdidos. A igreja brasileira está estagnada. Em 2010 para cá, o censo do IBGE mostra que nem do catolicismo nós estamos ganhando mais. Porque agora tem renovação católica carismática, que inclusive os caras estão estudando Bíblia. Para não perder os adeptos, com a doutrina católica. E aí, o que se faz necessário? Estudar Bíblia, para valer. Essa vida de crente, que vai na igreja de domingo e até dá o dízimo, tem uns que é assim, né? Vou na igreja todo domingo e até dou o dízimo. Ele acha que é grande coisa. Né? Meu irmão, você está de brincadeira. Você tem que agora fazer mais, porque, olha, na era da informação, é que ele não está aqui no meu bolso, mas dá um celular aí para mim. Empresta alguém um celular aí, empresta o seu, Doris. Isso aqui, irmãos, isso aqui é o Satanás, ó. Na era da informação, você não pode falar qualquer coisa. O cara, ok, Google, qual é a religião que mais cresce no Brasil? E o pastor João Flávio falou errado. O Google fala. Fofoqueiro esse tal de Google. Viu? Então, hoje, nós estamos na era da informação. Não dá para falar uma informação se ela não tiver uma fonte. Então é importante que você estude. O adepto de seita estuda. E mais. Você vai dizer assim para mim, pastor, eu não tenho capacidade cognitiva. Vou deixar aqui, Doris. Não tenho capacidade cognitiva para decorar tanta coisa. Será? Como é o nome da irmã? Seu nome? Kélia? Eugênia. Eu peguei logo uma irmã de nome difícil. Irmã Eugênia. Qual é o seu RG? RG, pode falar? 2028616. Que rua que a senhora mora? Avenida Comercial 1721. Qual é a sua data de nascimento? 27/10/79. Tem filho, marido? Qual é a data de nascimento do seu marido? Vamos ver se a senhora ama ele de verdade, hein? 8/71. Da sua filha? 31/7/2012. Muito bom, a senhora está aprovada. Como é que a senhora sabe tantas informações assim? A senhora falou para mim que, eu não tenho... Olha, por que a senhora sabe tantas informações? RG, CPF, SIC, endereço, o data de nascimento do marido, da filha. Eu sei até o CPF e o RG da minha mulher. Você também sabe? Sabe por que nós sabemos? Porque nós precisamos dessas informações, porque nós utilizamos-as todos os dias, lá na Casa Bahia, na hora que a gente vai fazer uma compra, eu acabei de perguntar para você, então você usa todo dia. Agora, olha que interessante, a senhora crê que vai morar no céu? 3 versículos que falam do céu para mim. Ela tem capacidade de decorar esses versículos? E por que ela não decorou? Que dia que a senhora sai para fazer evangelismo? Dia nenhum, né? A senhora é uma pecadora quanto mais ainda. Não sai dia nenhum para fazer evangelismo. Olha, desculpa tomar essa liberdade, mas a senhora tem que ter um dia para fazer evangelismo. Porque fazer evangelismo é uma obrigação do crente. Não é só na loja, não, na hora que você está trabalhando. Né? Até tem essa história de loja, é engraçado. Tem uma irmã lá da igreja que chegou assim e falou, pastor, eu tenho que falar para uma amiga minha de trabalho sobre Jesus, mas ele é TJ.
Eu morro de medo de falar e perder a amiga. Falei, quantos anos você trabalha junto com ela? 3 anos. Falei, não falou de Jesus ainda? Não falei, pastor. E ela, quantas vezes fala de você, para você, sobre o Salão do Reino, sobre a Sociedade Torre de Vigia? Todo dia. Aí eu falei, ela não tem medo de perder a amiga? Você tem? Tá? Então, irmã, sabe por que a senhora decorou todas aquelas informações sobre o céu, a senhora não decora? Porque a senhora não prega sobre o céu. A senhora não discipula alguém. A senhora não pega a Bíblia e ensina o trem. Porque quando, e a senhora podia citar João 14, a senhora podia citar Apocalipse 7, a senhora podia citar Filipenses 3:20 e outros textos, N textos. Mas a senhora não fez isso porque a senhora não ensina o trem. E, como dizia, né, o educador da esquerda, o Paulo Freire, a melhor maneira de ensinar, de aprender, é ensinando. E é verdade. Não tem melhor maneira de aprender do que ensinar. Se nós fôssemos discipuladores, se nós fôssemos evangelizadores, se todos nós pregássemos o evangelho, nós aprenderíamos. Agora veja, a senhora e o seu marido tirar 1 hora por semana para discipular alguém não é um fim do mundo. E é possível. E a senhora pode. E eu espero que o Espírito Santo toque no seu coração, no coração da sua família, para que a senhora evangelize. Discipule alguém, porque é uma bênção fazer isso. E não só para a pessoa que vai receber a sua palavra, que é a palavra de Deus, mas também para a senhora que vai crescer na graça e no conhecimento. Amém, amados? Próximo, por favor. Isso, deixa eu ver aqui onde eu estou aqui. Eu estou em outro lugar aqui. Ixi, eu estou me perdido aqui. Isso. Uma antes, por favor. Uma depois. Uma depois. Isso. Isso é o que eu estou falando para vocês. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Isso tudo é o que eu falei para vocês agora. É o resumo do que eu falei para vocês. Próxima, por favor. Depois do alerta que eu dei para vocês, como evangelizar, então, especificamente os membros de seitas? Primeira questão, mostre os erros da religião que eles defendem, mas mostre isso com serenidade. Tá ok? Às vezes, ele vai levar um choque, ou vai ficar um tanto desagradado. Mas você deve mostrar o erro, mostrar a falha. Lembra quando eu falei para o meu cunhado que eu ia comprar outra marca da Casa Bahia, que era mais barato? O que ele fez? Ele pegou o cartaz, o folder da outra marca e mostrou que a pedra daquele filtro era inferior à dele. Ele mostrou que aquele produto não filtrava a água tão bem quanto o dele, que não tinha a mesma resistência que o dele tinha. Não tinha as mesmas qualidades do produto que ele tinha. Então, olhem para mim. Ele conseguiu mostrar para mim que o dele era melhor? Sim ou não? Conseguiu. Mas para isso, ele tinha que conhecer o produto dele e o produto do concorrente. E aí, irmãos, você tem que ver a necessidade de aprender um pouco sobre seitas, para você poder mostrar os erros para essas pessoas. Aí você está me vendo dentro de um templo mórmon. Eu fui lá assistir um culto, não recomendo isso para vocês, mas eu fui. E tá aí eu conversei com esse pessoal. Está vendo esse velhinho que está do meu lado aí? Esse senhor? Sabe qual é o sonho desse homem? O sonho desse homem é ser Deus. É ser Deus. Porque os mormons ensinam que se você casar no templo mórmon para toda a eternidade, na outra vida, quando você acordar, Deus vai te dar um planeta
para você enchê-los de filhos seus, e você vai ser o Deus daquele planeta. E ele falou que queria ser Deus. Aí a irmã que está ali comigo, aí não está a foto delas, mas as irmãs que estavam comigo, a irmã Clarice, ela olhou para ele e falou assim: o senhor nunca leu quem faz essa proposta de ser divino para o homem? Ele falou: Joseph Smith. Aí a irmã falou: não, olha aqui em Gênesis 3, foi Satanás. Satanás que propôs para Adão ser um Deus. E o diabo está enganando o Senhor. O homem ficou branco. Quase que ela matou o velhinho de infarto. Porque eu acho que ele nunca foi confrontado desse jeito. E aquele dia, a irmã Clarice saiu comigo do templo mórmon, deixando esse velhinho impactado. Porque realmente, sem querer, ele viu em Gênesis 3 que quem fez a proposta a Adão e Eva de serem como deuses foi Satanás. E ele havia recebido a mesma proposta de Joseph Smith, fundador do mormonismo. E ele ficou impactado. E sabe, uma coisa tão simples, e aquilo impactou a vida dele. Aí está vendo Paulo Cristiano evangelizando essa senhora que é dona de uma casa de produtos de macumba. E essa mulher que ele está evangelizando é uma filha de pastor desviada, hoje mãe de santo de um centro. E ele está aqui falando de Jesus para ela, o pastor Paulo está falando de Jesus para ela, e ela ficou muito perturbada com algumas coisas que o Paulo falou para ela. Porque realmente ela achou alguém que podia dar resposta para ela. Geralmente as seitas, elas levam porque dentro da igreja não tem resposta. O CACP.org.br recebe 1 milhão de acessos, graças a Deus. Porque muitas pessoas procuram no Google a resposta. E o senhor Google acaba indicando o CACP. E nós temos, através do site, levado o verdadeiro evangelho para as pessoas e tirando-as das seitas. E mais importante, não deixando muitos crentes virarem membros de seita. Próxima, por favor. Olha aí, isso aí é um exemplo da informação. Testemunha de Jeová, por exemplo, sataniza quem acredita na cruz, que Jesus morreu crucificado. Hoje, eles acreditam lá, no conhecimento que conduz à vida eterna, página 67, que Jesus morreu estaqueado. Mas está vendo ali 2 livros, o Vida e o Milhões que Agora Vivem, do Rutherford, vice-presidente da sociedade. Ele fala que Jesus morreu numa cruz. Agora, olha que engraçado. Mesmo sem que você tivesse esses conhecimentos, na tradução do Novo Mundo, João 20, 25, olha o que está escrito. O Tomé fala: a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos ou cravos. Quantos pregos tem no Jesus estaqueado na mão dele? Quantos? Quantos? 1. Tradução do Novo Mundo e também na sua Bíblia. Está escrito que Jesus tem quantos pregos nas mãos? 2 pregos. Ou seja, a própria tradução do Novo Mundo mostra que Jesus foi crucificado. Inclusive a palavra stauros, que é a palavra usada para crucificação, ela pode até ter outros contextos, até enforcamento ela pode significar. Mas quem autorizou a morte de Jesus? O Império Romano. Os judeus entregaram, o Império Romano crucificou. E aí, quando você assiste o filme Espartacus, por exemplo, que é a história do rebelde romano que lutou contra o Império Romano, quando Espartacus se entrega, Roma faz um acordo fictício com ele é enganado, ele e seus 5.000 seguidores num dia só são crucificados, são pregados em árvores. Isso é um documento, isso aí está cheio de vestígios. Ou seja, a farta documentação de que o Império Romano crucificava os condenados. E Jesus foi entregue aos romanos. Então não há nenhuma falta de evidência que Jesus foi crucificado. Aliás,
Se nós pararmos para pensar, faria alguma diferença o jeito que Jesus foi crucificado? Sim ou não? Tecnicamente não, porque Jesus morreu por nós, isso é o importante. Só que a TJ, além de ir contra a história, eles satanizam quem acreditam que Jesus morreu na cruz. Então eles fazem um cavalo de batalha onde não tem batalha. Próxima, por favor. Olha que interessante, sempre peça para o membro de seita procurar saber o que você está mostrando, se é verdadeiro ou falso. Então, quando você prestar uma informação a ele, diga para ele assim, ó, eu estou te dando aqui um folheto com algumas contradições. Dá lá uma pesquisada, depois você vem conversar comigo. Está vendo aqui essa informação? Dá uma pesquisada. Claro que você, por contrapartida, já fez sua pesquisa. Aí entrega para ele fazer a pesquisa. Fala para ele fazer a pesquisa. Uma vez eu estava fazendo um discipulado e a avó da menina era católica. E ela falou assim para mim, o senhor não serve Deus corretamente, o senhor não crê em Nossa Senhora. O senhor não serve Deus corretamente. Eu falei, a senhora tem uma Bíblia? Ela falou, tenho. Católica ainda. Eu falei, por favor, pegue sua Bíblia. E ela veio e trouxe a Bíblia Ave Maria. Aí eu abri para ela no Salmo 114, porque lá na nossa é 115, na dele é 114. Algumas até 113. Eu falei, lê para mim esses salmos. Nada, os ídolos nada são. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não veem. E semelhantes a eles serão aqueles que o adoram. Eu falei, e aí, o que a senhora me disse? Ela fez assim, ó, pegou a Bíblia da minha mão e falou assim, fique com a sua religião que eu fico com a minha Nossa Senhora. E pegou a Bíblia e saiu. Agora eu pergunto para você, a neta dessa mulher ficou firme na fé ou não? Muito firme. Ela olhou para mim e falou, pastor, tadinha da minha avó. Ela realmente está na ignorância. Falei, mas agora a missão é tua. É você que vai levar a tua avó para o céu. E aquela moça se batizou e a família dela todinha foi para a igreja. Tá? Por quê? Porque eu estava ensinando ela e quando a avó dela me questionou, eu dei uma resposta. Resposta bíblica. Olha aí, por exemplo, uma coisa que ajuda, próximo. São informações assim que dão um start na cabeça da pessoa. No livro Temperança, página 158, a Ellen G. White, profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, diz assim, sobre uma criança que está não querendo, resistindo à comida, não quer comer. Eu recomendaria deixá-los, ou a criança no caso, né, ficar sem comida pelo menos por 3 dias, até que sinta fome bastante para tornar o alimento bom e saudável. Arriscaria deixá-los passar fome. Só está falando de crianças. Essa informação está no site do CACP. Uma senhora adventista, navegando pela internet, leu essa informação no site. E ela tinha 3 filhos pequenos. Por causa dessa informação, essa mulher hoje é uma evangélica, é uma crente em Jesus Cristo. Está entendendo o valor da informação? Uma informação é libertadora. Tá ok? Uma informação pode fazer muito a diferença. Próxima, por favor. Evite acusá-lo de propagar a mentira. Entenda que, por enquanto, ele não sabe ou não percebeu ainda isso. Caso ele se sinta acusado, o assunto pode não lograr êxito, ele pode se sentir ofendido. Então, na hora que você estiver dialogando com ele, use termos como equivocado. Termos como isso não condiz com os fatos. Isso pode não ser bem a verdade. Tá ok? Agora, o cara chega para conversar com você, você fala, que eu lá vou crer nesse negócio do capeta, rapaz, sai fora! Ele vai conversar com você? Não.
Você pode falar para ele, vamos analisar esse assunto? Vamos conversar sobre isso? Vamos fazer uma pesquisa sobre isso? Uma coisa que eu falo para a pessoa, olha, faça uma pesquisa, analise o que eu estou falando, a verdade não muda de lado. A verdade muda de lado? A verdade será sempre verdade. Eu digo para a pessoa, vá fazer uma pesquisa. Uma outra coisa interessante de observarmos é que geralmente a seita, ela acredita que o que nós acreditamos é um espantalho do fato. Então a seita, o líder da seita, ensinou para ela que nós acreditamos no espantalho. Os crentes acreditam num Deus de 3 cabeças. Tem um corpo só com 3 cabeçonas. É uma coisa pagã. É assim que nós cremos na Trindade? Claro que não. Mas a Testemunha de Jeová e algumas outras seitas ensinam que é assim que nós cremos. Ou seja, cria um espantalho do que nós cremos e depois bate no espantalho. Obviamente que crer assim na divindade é uma heresia, mas não é assim que nós cremos. Ok? Próximo, por favor. Estou quase acabando. Olha aí que legal essa informação. Esses 2 textos é de Allan Kardec, do livro dos médiuns. E o Allan Kardec, nesses 2 textos, vai dizer que você não pode confiar muito nos médiuns. Então ele vai falar no primeiro texto que às vezes, na hora de chamar o espírito que vem pode não ser o espírito que está realmente ali sendo chamado. Então você chama o Pedro, aí vem o espírito do Zezinho, falando que é o Pedro. Mas na verdade é outro espírito, não é o Pedro. Então Allan Kardec fala que muitas vezes, na hora da invocação do espírito, pode não vir um espírito chamado, mas um outro espírito qualquer. No segundo conselho, Kardec fala que muitas vezes nós não podemos confiar no médium, porque o próprio médium está enganando as pessoas. Vocês lembram da história do João de Deus? Foi exatamente isso. Então veja, esses conselhos são bons? Sim ou não? São ótimos. Quem deu esses conselhos? Allan Kardec. Quem que é o Allan Kardec? Codificador do kardecismo. Aí você coloca isso para a pessoa pensar. Fala para a pessoa, pensa bem, você vai crer num espírito, sendo que o espírito pode ser uma enganação? Então é muito interessante essas informações. Tá? Olha como você pode trabalhar a informação. Porque, irmãos, olhem para mim, presta atenção, olhem para mim. Não dá para chegar em algumas seitas com a nossa Bíblia. Uma vez eu mandei uma Bíblia em árabe para um muçulmano. Sabe o que o muçulmano falou para mim? João, eu não leio porcaria. Era o seu Nassib. O seu Nassib, por incrível que pareça, era um muçulmano, porque nós temos os muçulmanos esotéricos também, né? Tem os xiitas e os sunitas, mas tem os esotéricos também. E aí um dia, porque ele costuma adivinhar as coisas, né? Ele gosta de adivinhar as coisas. Aí eu falei para ele assim, o senhor nunca leu o capítulo 5 do Alcorão? Ele falou, por quê? Porque o Alcorão proíbe o senhor de adivinhar a vida das pessoas. O que a facção islâmica que o senhor serve faz, está errado segundo o Alcorão. Como citar você que citar o Alcorão para mim? Saiu bravo. Depois ele voltou mansinho. Mas ele ficou perturbado porque eu citei o Alcorão. Por exemplo, quando a gente vai falar de trindade para o muçulmano, sabe o que a gente usa? O Alcorão. O Alcorão, Allah fala na terceira pessoa. Façamos, digamos. O Allah está na terceira pessoa. Então, do jeito que Deus fala na terceira pessoa na Bíblia, o Allah também fala no Alcorão em terceira pessoa. A partir do Alcorão, usando Allah falando em terceira pessoa, a gente vai para a Bíblia para evangelizar o muçulmano.
Isso se ele não explodir a gente antes, né? Quarto, estou quase acabando, vai. Se coloque no lugar do membro da seita. Pense em tudo o que ele poderá ou talvez já sofreu ou está sofrendo. Pense que poderia ser você. Vou contar uma história a meu respeito, eu estou quase acabando. Que horas são? Quando eu comecei a ir na igreja, eu não comecei numa igreja evangélica. Eu comecei num templo mórmon. Minha tia queria me levar para a igreja, mas foram os mórmons que me levaram para o templo mórmon. E eu achei aquilo maravilhoso, bacana. Eu tinha 17 anos para 18, dava para eu ser elder. Elder é presbítero em inglês. E eu comprei uma gravata de crochê, uma camisa branca. Falei, vou ser mórmon, vou ser missionário. Meu pai foi tentar me defender diante dos mórmons, meu pai estava desviado na época. Foi evangelizar o mórmon deu um chocolate na Bíblia dele. Pegou a Bíblia dele, respondeu tudo que ele perguntou, meu pai ficou passando vergonha. Aí eu falei, não, tem que ser mórmon mesmo. Meu pai não soube responder, é um crente velho de igreja, desviado, mas deveria saber, não sabe, o mórmon está certo, eu vou para a igreja mórmon. E eu estava lá um dia no templo mórmon, já tinha terminado o curso, eu já ia passar pelo batismo. Aí uma jovenzinha foi testemunhar, e ela pegou o livro mórmon e fez assim, este livro é o livro mais correto que eu já li na vida. Conta uma história linda de um grupo de judeus que chegou aqui no século 6 a.C. e escreveu suas histórias na América. Olhei para o meu pai e falei, pai, vamos embora. Meu pai falou, por quê? Falei, pai, eu sou ruim, porque na época eu era realmente ruim de história. Depois eu iria me tornar professor de história, que é o que eu sou hoje. Falei, pai, a gente sabe que quem descobriu a América foi Colombo. Lembra da musiquinha? Ele falou, que musiquinha? Colombo descobriu a América e eu descobri você. Tem a musiquinha, né? Quem lembra dessa música? Nossa, eu sou mais velho que o normal. Mas aí, eu falei para o meu pai, não, pai. Quem descobriu as Américas não foram os judeus. Ainda mais no século 6 a.C. Foi Colombo, no século 14, no século 15. Vamos embora. E por causa dessa simples informação, eu não virei mórmon. Graças ao Colombo. Está entendendo? E essa informação salvou a minha vida. Eu estou aqui hoje. Agora, eu poderia ter me tornado mórmon naquele momento? Sim ou não? Sim. Como é que estaria a minha vida hoje? Talvez eu seria um propagador de mentiras. Então a gente tem que ter pena da pessoa, ter piedade, ter amor, ter cuidado. Dá um próximo, por favor. Olha aí. Essa associação é aqui de Brasília, tá? A associação que luta pelos direitos dos parentes desassociados de verem os seus entes queridos. São esses testemunhos de Jeová ali, que lutando para ver o marido, para ver a esposa, para ver os filhos, para conversar com eles, porque são proibidos. Aí a sentinela de 1 de outubro de 1993 proíbe conversar com os apóstatas. Olha o mal que pode fazer uma seita. O Van Barley, grande apologista do século XX, diz que as seitas são as contas perdidas da igreja, ou as causas perdidas da igreja. Onde a igreja falha, a seita cresce. Prossiga mais um. Aí é o fruto do nosso trabalho. Aqui junto comigo está a dona Cida, que se converteu das testemunhas de Jeová para Jesus assistindo uma palestra minha. E do lado de cá está o pastor Paulo com a dona Terezinha. A dona Terezinha
era adventista do sétimo dia. Nesse dia, depois da palestra, nós fizemos o apelo e a dona Terezinha aceitou Jesus como seu Salvador. Então, a dona Cida e a dona Terezinha, se Deus quiser, estarão nos céus, graças a um seminário de apologética que nós demos e elas assistiram e acreditaram. Amém, amados? Então, irmãos, as informações estão aí. Eu sei que não é fácil pregar o Evangelho para os grupos sectários, mas é um desafio que a igreja tem que incorporar. Quando nós estudamos teologia, a apologética, que é a defesa da fé, que é a heresiologia, ela está dentro de uma matéria dos tópicos da teologia. Ela está dentro de missiologia. Missiologia precisa de apologética. Porque quando você vai para a rua pregar o Evangelho, você vai encontrar os adeptos de seitas. Amém?